Quando é a entrevista? Boa tarde a todos, eu sou Cristiane Duval, eu estou como superintendente da Defesa Social. Estamos aqui para fazer um balanço, um levantamento sobre as ocorrências que aconteceram no município de Caratinga devido às fortes chuvas deste fim de semana. Conforme já estava previsto e a Defesa Civil já havia colocado o seu alerta acerca da massa de ar fria que estava sobre a nossa região, que vem afetando toda a região de Minas Gerais e vários municípios. Caratinga sofreu com um índice pluviométrico muito alto. Nossa previsão, infelizmente, aconteceu devido já a um acúmulo muito grande e com isso tivemos vários deslizamentos e alagamentos em alguns pontos, tivemos estradas interrompidas, várias situações que trouxeram vários transtornos para o município. Caratinga recebeu, nos últimos meses, outubro, novembro e dezembro, aproximadamente quase 700 milímetros de chuva. E isso encharcou muito o solo, né? A gente tinha muito receio do deslizamento acontecer devido já a esse encharcamento do solo. E como a massa de ar se aproximou e aconteceu essa chuva muito intensa neste final de semana, nós recebemos nas últimas 48 horas, aproximadamente 200 milímetros de chuva. Na noite de sábado para domingo, na madrugada, durante 4 horas, tivemos um índice pluviométrico de aproximadamente 118 milímetros, que acarretou alagamentos em alguns pontos, deslizamentos em vários locais, né? Aí, com isso, a gente teve muitas quedas, né, de terra em estradas, e acarretou vários transtornos. Infelizmente, tivemos 2 óbitos registrados no município de Caratinga, um devido ao deslizamento de terra que veio, derrubou a parede da casa do imóvel da pessoa, 2 pessoas ficaram feridas e um chegou a óbito. E tivemos também um óbito devido a um veículo que foi carregado na correnteza. O município está decretando hoje a situação de estado de calamidade, devido a todos esses transtornos que nós sofremos, e a gente temos muito ainda para atender a população, para fazer a estruturação, né? Agora a gente precisa, mais do que nunca, estruturar novamente a população. Em relação ao caso lá da rua Itaiuí, onde teve uma vítima fatal, a Defesa Civil foi lá, com certeza. O que foi levantado? Pode-se dizer o que causou o desmoronamento daquele barranco? Quais são as ações agora da Defesa Civil em relação à família? Na verdade, o que acontece? Nós, inúmeras vezes, estamos colocando esse alerta à população das áreas de risco. Caratinga tem uma declividade muito grande. Várias famílias, elas estão localizadas em áreas de risco, e a gente pede que as famílias não permaneçam no local durante esse período chuvoso devido aos deslizamentos e aos riscos que acontecem. Todo o suporte em relação a essas famílias a gente tem tentado dar. Essa família, por exemplo, a mãe já está sendo alocada para um aluguel social, está tendo todo o acompanhamento da assistente social. E outras famílias também que foram afetadas por deslizamento ou que tiveram algum imóvel afetado de alguma forma ou outra, também está sendo acolhida pela Defesa Social e pela assistência do município. O suporte a eles tem sido dado da maneira mais rápida que a gente pode atender. As demandas são grandes e, infelizmente, o município é um município de um histórico de deslizamento muito grande. Nós temos estrutura, tanto deslizamento quanto alagamentos, né? E isso precisa da atenção primordial das famílias em relação aos cuidados nesse período. A terra já estava muito encharcada e o volume previsto era muito grande. Cristiane, em relação às famílias da Ilha do Rio Doce, o que está sendo feito? Essa é uma questão, depois eu quero até que o João Henrique explique melhor a questão do alagamento para vocês, o porquê isso aconteceu lá. A gente teve um alerta e a gente alertou as famílias. Hoje a gente esteve lá, tem a equipe da assistência que estão lá atendendo eles, a gente montou um abrigo provisório. Na questão da ilha, a maioria das questões, quando a água baixa, as famílias têm condições de voltarem para o local. Os imóveis têm as estruturas
que suportam isso. No sentido de, quando não tem, a gente aloca elas para um abrigo e aí, providencialmente, faz as intervenções sociais necessárias. Cristina, a Defesa Social ela já tem dados estatísticos de famílias desalojadas e desabrigadas por causa da chuva desse fim de semana? Hoje, nesse momento, a gente tem um levantamento de 350 famílias desalojadas. E a gente tem 8 famílias desabrigadas que já estão no aluguel social. 8 famílias que estão desabrigadas. É aproximadamente 31 pessoas que estão desabrigadas, né, que foram encaminhadas para aluguel social. Em relação a distritos, a zona rural, qual foi o balanço aí dessas chuvas? O que acontece? Os distritos, hoje, eles estão sendo afetados mais diretamente, né? Nessa madrugada que alguns deles começaram a ficar mais ilhados. E esse levantamento está acontecendo ao longo do dia. Aproximadamente essas 300 pessoas desalojadas que eu coloquei aqui é o que a gente tem de um diagnóstico próximo, mas o diagnóstico final a gente consegue ter mesmo, com certeza, depois que as águas abaixarem, porque muitos familiares, eles procuram abrigo em casa de amigos e familiares, e aí a gente vai fazendo ao longo do processo o levantamento de quem foi atingido. Cristiane, ainda há previsão de chuva, né, para esse mês de janeiro, se quiser deixar um reforço aí das recomendações para a população? Sim, a previsão, porque a massa de ar frio ela ainda permanece sobre a região centro-oeste. A previsão de chuva seria até amanhã, mas ela está muito instável. A população tem visto as ações dessa zona de convergência em todo o Brasil. Como ela vem do Atlântico Sul, ela vem com muita força, ela é muito instável. Nós temos a previsão de um volume de chuva para cair, e às vezes ele pode cair disfarçadamente ao longo do dia, e às vezes ele pode cair numa constância muito grande, que é o que aconteceu na madrugada, de 118 milímetros dentro de 4 horas. E isso traz ela afeta diretamente o solo, ela traz alagamentos nas regiões que não tem como o escoamento necessário. Então, a recomendação é a população continuar atenta? Sim, a recomendação é que continuem atentos, principalmente nas áreas de deslizamento. As áreas de alagamento estão sendo constantemente monitoradas. Nós soltamos alertas constantes em relação ao nível do rio, ao nível da probabilidade de alagamento. É muito mais fácil para nós fazermos uma avaliação e anunciar a chegada das águas do que o deslizamento. Então, é muito importante que as famílias que estão em áreas de risco com deslizamento de terra redobrarem as suas atenções devido a esse solo encharcado. Qualquer volume de chuva com uma intensidade maior tem a possibilidade de fazer um deslizamento e possivelmente causar algum dano maior. A prioridade agora é salvar vidas, né? Estamos em constante monitoramento, é só entrar em contato com a gente. Qual que é o telefone de contato para as pessoas? 199, na Defesa Civil, né, gente? Tem o WhatsApp também. Vocês podem mandar fotos, podem solicitar pelo WhatsApp da Defesa Civil, 3329-8043. Boa tarde, eu sou o João Henrique, coordenador da Defesa Civil de Caratinga. Pode. Como que está a questão da ilha, né? Você fala. O que aconteceu na Ilha do Rio Doce? Tivemos um volume de chuva significativo nas cidades a montante do rio Piracicaba, que é o rio que deságua no Rio Doce, quando ele se encontra na cidade de Ipatinga e vem afetar a Ilha do Rio Doce. Tivemos um problema, não um problema, né? Uma informação da hidrelétrica, da Sá Carvalho, da CEMIG, que estaria passando um volume de chuva significativo na hidrelétrica e esse volume de chuva afetaria a Ilha do Rio Doce. Quando chegasse ao volume de 850 metros cúbicos, a gente já teria um problema na Ilha do Rio Doce. E hoje pela manhã, pela madrugada, por volta de 4 horas, 5 horas da manhã, tivemos o volume de 1.200 metros cúbicos na hidrelétrica de Sá Carvalho, que foi onde causou o problema na Ilha do Rio Doce. Ainda está subindo o volume de água na Ilha do Rio Doce, tende a
ser um volume maior do que a chuva de 2020. Informamos a população, né, que foi afetada em 2020. Eles viram, estão acompanhando essa subida, né, relativa da água, já informaram que está sendo pior do que a chuva de 2020 e constantemente eles estão monitorando e repassando para a gente aqui da Defesa Civil. A gente esteve com uma equipe do bombeiro lá na ilha. A equipe do bombeiro está fazendo o resgate das famílias que ainda não conseguiram sair, tanto na Ilha do Rio Doce como em parte do residencial Porto Seguro, que é ao lado da Ilha do Rio Doce. O que está sendo feito para essas famílias atingidas lá na Ilha do Rio Doce? Foi montado um abrigo lá na Ilha do Rio Doce. Tem uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social lá para atender, cadastrar essas famílias, posteriormente encaminhar elas para o abrigo. Ô João, só para a gente destacar, pelas redes sociais ao longo do final de semana, muita gente ficou questionando se a sirene ia ser acionada ou não. Em quais circunstâncias a sirene é acionada? Sim, a sirene ela é acionada quando a gente tem uma previsão de inundação no centro da cidade, né, em torno da praça, Cesário Alvim, toda a Olegário Maciel, na Rua Nova, e a gente não tinha esse alerta dessa inundação, né, no centro da cidade. A gente prioriza a sirene para essa situação. Secretaria Caratinga. Não, o senhor pode se apresentar, tá? Eu sou o Coronel José Carlos, secretário municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Coronel, ao longo do fim de semana, as chuvas provocaram inundações em diversos pontos da cidade e isso demandou a limpeza. Como é que foi esse trabalho por parte da Secretaria? Então, nós tivemos inundações na Avenida Olegário Maciel, na Praça Calógeras, próximo ao supermercado Coelho Diniz, e em algumas travessas aqui da Avenida Raul Soares. Também tivemos alguns deslizamentos de terra e, enfim, o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente é localizar esses eventos e deslocar de imediato as suas equipes de limpeza. Durante o dia de ontem, nós alocamos cerca de 35 funcionários, 3 máquinas, 3 caminhões-pipa, diversos caminhões caçamba basculante para o exercício da limpeza. Como esses locais foram pontuais, nós executamos a limpeza, todos os locais ficaram limpos ainda ontem, até por volta de 8 horas da noite. Com o advento de novas e intensas chuvas, alguns desses locais voltaram a acumular sujeira e que nós hoje estamos finalizando a limpeza. Do ponto de vista da percepção do secretário, a cidade está bastante limpa e nós tivemos uma reação rápida e pontual e com bastante êxito no desenvolvimento da limpeza da nossa cidade. Essa limpeza ela se estenderá também aos distritos atingidos, já que Patrocínio, Sara, teve bastante água nas ruas também? As cidades, os distritos de Patrocínio, Santo Antônio do Manhuaçu, São João do Jacutinga, os bairros de Porto Seguro e Ilha do Rio Doce, no distrito de Cordeiros, ainda estão com alagamentos. E tão logo esses alagamentos terminem, nós iremos alocar equipes para o exercício da limpeza desses ambientes. É o que nós alertamos muito, que agora, normalmente nesses eventos, quando ocorre um encharcamento da terra muito grande e depois uma insolação muito intensa,
muitos barrancos ainda costumam trincar e cair. Então é para as pessoas ficarem atentas para, em primeiro momento, socorrerem o bem maior que é a vida e, posteriormente, discar para a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, através do telefone 3329-8051, e pedir socorro para desobstrução de vias, dos acessos às moradias, para que esses ambientes fiquem limpos, permaneçam limpos e reduzam os riscos decorrentes de novos desabamentos.